Sempre uma alegria compartilhar momentos com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. Desculpa aqueles que já me ouviram lá embaixo por algumas repetições, mas coincidiu a escala. Sobre o que o nosso presidente falou, é uma alegria muito grande. A gente costuma falar aqui que Jesus não entrega arroz para ninguém, né? Que outros espíritos iluminados também não fazem isso, mas eles sabem quem faz e intuem esses outros seres para fazer, né? E felizmente a soma dessas intuições, dessas boa vontade, da disponibilidade e de querer fazer alguma coisa por alguém, a soma disso tudo é o que o nosso presidente falou aqui, o auxílio a tantas pessoas. Mas, meus amigos, nos é pedido hoje para nós lermos um pouco o capítulo 2 e fazermos algumas reflexões junto, dentro do nosso singelo entendimento. Meu reino não é deste mundo. Provavelmente nesses últimos dias nós tivemos a oportunidade de assistir algumas programações televisivas que mostraram os filmes, né, de Jesus agora aí, muito interessante, eu sempre assisto. E nós vimos em alguns casos aquela passagem em que Jesus é levado para o julgamento e que Pilatos, e o próprio capítulo 2 começa falando disso, que Pilatos pergunta a Jesus durante aquele julgamento que ele foi levado lá: sois o rei dos judeus? E Jesus, após uma grande pausa de pensamento e de reflexão, ele responde: se eu fosse o rei deste mundo, os meus seguidores não teriam deixado eu ser preso. Vim a este mundo apenas para testemunhar a verdade. Que interessante, né? Vim a este mundo apenas para testemunhar a verdade. E aí, só o fato de ter pensado em Jesus ter vindo a esse mundo, através dos nossos estudos, através do que já sabemos do desenvolvimento espiritual de Jesus, nós fazemos obrigatoriamente, quem está estudando um pouco mais tempo, aquela tentativa, pelo menos, de conseguir compreender o desdobramento espiritual que este ser de luz precisou fazer para poder estar em um corpo físico. Porque, como sabemos, todos nós passamos por um processo de desenvolvimento espiritual e moral, porque o crescimento sempre de um espírito vai ser moral. E nós estamos nesse planeta de provas e expiações, no qual Jesus é o regente, com o corpo físico, justamente porque o planeta de provas e expiações nos convidam a enfrentar todas as causas passadas que nós proporcionamos aos nossos irmãos. Além do que, também nos convida a enfrentarmos, a nosso próprio pedido, algumas provas que aí sim estão diretamente ligados à aceleração do nosso processo de desenvolvimento espiritual. Mas o quanto esse espírito de luz precisou se desdobrar. Porque a escala de mundos no processo de evolução se dá lá no primitivo, depois no provas e expiações, que é o nosso, segue com o processo de desenvolvimento, né? O provas e expiações passa para o regenerado, se desenvolve, consegue se regenerar, e aí o bem começa a ser predominante, e depois puros e felizes, aí uma outra escala para espíritos já com uma evolução muito maior.
em mundos em que o corpo físico não é mais necessário para nós podermos resgatar as questões morais. Porque moralmente e espiritualmente a gente conseguiu evoluir e evoluir muito. Mas Jesus, depois de toda essa evolução, precisa desse desdobramento para novamente poder ter um corpo físico e vir entre nós, para que através do seu exemplo, da sua forma de agir, da sua conduta, nos trazer o exemplo. Na sequência, o capítulo começa a falar da vida futura. É o próximo tópico. Que sinceramente nós não conseguimos ainda, mesmo os que estudam há mais tempo, ter a completa clareza, e a gente fala dos que estudam há mais tempo, porque nos nossos grupos de estudo, a gente parece que a cada momento juntos, conseguimos ter visões diferentes da que nos mesmos estudos anteriormente nós tivemos. O quão interessante é se instruir e estudar para cada vez mais compreender, mas não temos ainda a completa clareza do que é esse processo, porque ele faz um link importante do processo reencarnatório, da quantidade de vezes que já reencarnamos, mas principalmente, olhando para Jesus, da quantidade de vezes que ainda precisamos reencarnar, galgando essas posições de evolução e de melhoria espiritual. E esse link também nos faz pensar sobre esse próprio mundo de provas e expiações que falamos anteriormente, e aí se mistura com leis morais, porque é um planejamento, é um conjunto que cada um de nós, nos nossos processos de reunião reencarnatória, auxiliamos os prepostos de Jesus a decidir o que enfrentaríamos nas próximas vindas. Então esse link de reencarnação com o mundo de provas e expiações e as leis morais traduzem o que nós precisamos compreender, mas que não é uma coisa tão simples como a gente costuma falar, não é tão óbvio, porque são acontecimentos, porque são decisões, porque o nosso nível de aceleração em relação ao desenvolvimento por vezes é maior, outras vezes menor, e tudo isso é condicionante para que a programação original consiga se adequar àquele novo momento. Portanto, só compreender a tese, só compreender como que se dá essa formação não é suficiente. Nós precisaríamos e precisamos anexar o comportamento, anexar o resultado das nossas decisões, o resultado das nossas escolhas, porque conforme vai se dando esses resultados, o planejamento original começa a receber adequações, começa a receber uma nova formação, começa a receber novos desafios também, porque mais se pede de quem mais tem para dar. Mas então eu vou me aquietar, porque se eu fizer mais, eu vou precisar fazer mais, mas isso é maravilhoso. Com o corpo físico não conseguimos ter essa compreensão. Com o corpo físico parece mais trabalho, parece mais esforço, parece que eu vou ter que abdicar mais de coisas que parecem me trazer felicidade, que são as do plano material. Mas é assim mesmo que funciona. Para cada escolha uma renúncia. Mas quem consegue já compreender o que é esperado, quem consegue já começar a perceber que o desenvolvimento passa por essas pequenas mudanças, e desculpem quem já ouviu isso lá embaixo, que passa pelas pequenas mudanças do processo, que o desenvolvimento ele se dá através das decisões que tomamos para determinadas situações,
que sempre nos questionam, que sempre deixam um ponto de interrogação, mas para entender um pouco dessa grandiosidade do reino, para conseguir compreender que tamanho tem esse reino, a gente traz alguns dados interessantes, que eu sinceramente vou falar, mas isso até me confunde um pouco. Vou falar rapidamente para nós retomarmos o nosso assunto. Que ele diz que a ciência, ela explica que tem bilhões de estrelas, e como o Sol é uma estrela, milhões de sóis. Nós conhecemos um. Então a casa do Pai, o reino do Pai, ele é infinito. Diz também lá que a espécie humana, que nós, seres humanos, estamos habitando a Terra há 250 mil anos. Mas Paulo, Jesus não esteve aqui há 2.000 anos? Sim. Mas o ser humano está aqui há 250 mil anos. Que o nosso planeta, que é regido pelo Mestre Jesus, governador do nosso orbe, tem 4,5 bilhões de anos. E nós estamos aqui há apenas 250 mil anos. Começou a ficar difícil, né? É melhor não voltar para o filme de Jesus. Começou a ficar maior do que a gente consegue acompanhar, e eu não consigo. Não tenho condições para isso. Mas são só dados para a gente começar a materializar na nossa cabeça o tamanho do reino de Deus, o quão grande é. Só para a gente ver ou tentar imaginar, né, a quantidade de mundos habitados que existe, com as suas diferenças: primitivo, provas e expiações, regenerado, puros, felizes. Mas vamos falar então um pouquinho sobre a Terra. Se há 4,5 bilhões de anos tem um espírito aqui fazendo todo o planejamento desse mundo, que é o nosso irmão mais velho, que é Jesus, que está pilotando essa nave, né, que está conduzindo toda a estratégia. Mas vem aquela pergunta: mas se o homem está aqui há 250 mil anos, por que Jesus está aqui há 4,5 bilhões de anos? Por que ele veio tão antes? Porque precisava planejar tudo, porque precisava organizar o planeta, porque precisava preparar os recursos físicos para a nossa chegada, para a habitação do homem. Ele fez todo o planejamento antes, a geologia do planeta. Não só isso, toda a parte da vegetação, depois a flora, na sequência a fauna, todas as mudanças, e é importante que se diga isso, todas as transformações que o planeta teve durante todo esse período, e que a literatura religiosa, também a espírita, fala bastante disso. Toda essa transformação que houve até chegar nós, o homem, na Terra. Então teve todo um processo, teve todo um planejamento, precisou ser preparado tudo. Imaginemos assim, desculpem o exemplo tão pequeno, mas para que a gente consiga materializar um pouco na nossa cabeça. Quando vai se abrir uma empresa, uma loja, um supermercado, tem lá, né, a parte da arquitetura, tem a parte do alicerce, né, a terraplanagem primeiro, depois vem o alicerce, depois se faz a loja, depois prepara toda a loja, e depois, por último, entra as pessoas para abrir a loja. É um exemplo simples, mas só para a gente tentar materializar um pouco tudo que foi preciso ser feito, até que um dia se dissesse assim: pronto,
pode começar a encarnar os espíritos. Já tem agora alimento, já tem chuva, já tem sol, já tem vegetação, tem tudo o que é preciso para que estes seres nesse planeta de provas e expiações venham aqui, muitos promovidos de planetas primitivos, outros reencarnando neste processo já. Portanto, esse espírito está há muito tempo aqui trabalhando, gente. Esse mundo que nós vivemos, mesmo que a gente tenha dificuldade de pensar do tamanho que ele é e do tamanho de todo o mundo, ele teve toda uma preparação. E ela não é definitiva, essa é a parte mais importante, porque o convite ao desenvolvimento é seguido também de adaptações, tanto no mundo quanto em nós. Essa celeridade de aumento de população precisa, por óbvio, que acompanhe uma celeridade na parte da ciência, na parte da tecnologia, que isso gere mais recursos, que isso gere mais alimento para poder absorver essa quantidade de espíritos encarnando em toda a parte do mundo. Infelizmente, esse processo não está na mesma velocidade com o nosso crescimento moral. Seria um mundo perfeito se nós, espíritos habitantes deste planeta, conseguíssemos moralmente nos desenvolver e crescer ao mesmo tempo que a ciência e a tecnologia crescem. Infelizmente, a gente ainda tem muita dificuldade, porque também o crescimento tecnológico e o crescimento da ciência convida também, né, os seres a tratar das questões materiais em primeiro, porque muitos interesses financeiros também se dão através disso, e que não deixam de ser importantes, porque a riqueza é preciso. O Evangelho deixa muito claro que se nós dividíssemos todos os recursos que existem no mundo hoje em partes iguais, num curto prazo de tempo estaria novamente em algumas mãos, porque o desenvolvimento passa pelo empreendedorismo, passa por aqueles seres que estão aqui com a missão de gerar empregos, de gerar mais recursos para que esse processo reencarnatório não termine, até porque o nosso planeta trabalha e vive nesse processo importante de transição do mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Portanto, o desencarne, o reencarne, talvez nunca tenha sido tão importante, porque é justamente nesse momento em que se depara com situações de irmãos que já não tem mais a possibilidade de reencarnar no nosso planeta, pelo fato de não conseguirem acelerar um pouco, mesmo que um pouco, o seu processo de desenvolvimento. Assim como ao mesmo tempo se recebe muitos irmãos de outros planetas que chegam para nos ajudar, que chegam para participar dessa transição, que é de transformar o planeta em regenerado. E não que todos os desencarnes que se dá nesse século estejam ligados a irmãos que deixarão de estar conosco. Não é isso. Muito pelo contrário, alguns desencarnes se fazem necessário para que determinados irmãos retornem, talvez em um tempo menor, que deveriam estar na espiritualidade, para neste processo de evolução e de melhoria, trabalharem arduamente, seguirem suas tarefas. Tem uma história que eu gostaria de pedir licença para vocês, para compartilhar, que está lá no livro O Espírito e o Tempo, de Francisco Cândido Xavier. Tem uma passagem que ele conta a Herculano Pires, um outro trabalhador desse área espírita também, que em determinado momento ele fala a Emmanuel. Emmanuel é aquele espírito que trabalhava na missão junto com Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, que ambos trabalhavam juntos, tanto nas obras, né, nas psicografias,
mas também como um acompanhante, instrutor que auxiliava Chico nas intuições e nos seus trabalhos. Ele fala a Emmanuel: Emmanuel, eu gostaria de entender um pouco mais Deus e Jesus. Emmanuel, com a sua calma de sempre, responde: Chico, entenda o seguinte: Deus, Ele é o Criador do Universo. Jesus, Ele é o governador do nosso planeta. E isso basta. Aprofundar mais no entendimento vai acabar confundindo um pouco mais a sua cabeça. E aí, lendo isso, eu já quase fechei o livro, né? Eu fiquei pensando: você vai confundir a cabeça de Chico Xavier, eu não vou seguir. Se Chico Xavier vai se confundir, né? Imagina nós aqui, né? E aí ele segue dizendo: mas Chico respondeu para ele: mas eu gostaria muito de entender Deus e Jesus. Emmanuel, então, depois da insistência de Chico Xavier em querer entender mais, convida-o: então, Chico, te concentra bastante, te põe em oração, porque eu vou te levar para uma viagem. E nisso, depois de concentrados, depois de orarem juntos, eles começam uma viagem se afastando da crosta terrestre. E viajam, viajam, viajam. Daqui a pouco começa a Terra a ficar pequena, aquela bolinha azul, vai ficando cada vez menor, e eles viajando. Daqui a pouco começam a ver uma constelação, que logo também começa a diminuir de tamanho, e também começa a ficar pequena, e eles viajando. Daqui a pouco começa a galáxia a ficar pequena, porque a viagem é contínua, incessante, longa. E aí, quando isso acontece, já depois de tanto tempo eles viajando, Chico pega e fala para Emmanuel: Emmanuel, não estou aguentando mais, podia fazer voltar para casa? Me deu uma vontade de tomar um cafezinho na minha cozinha. E Emmanuel diz a Chico: Chico, Deus estava ainda muito distante daquele local onde eu te levei. Por isso eu estudo um pouco do universo, mas só um pouco. Retorno para a minha realidade para tentar aprender primeiro o que eu preciso resolver das minhas necessidades aqui, para depois eu aprimorar um pouco. É importante só para nós vermos o quão grande é o reino, o quão grande é o infinito. Depois vai ter a oportunidade de falar das moradas na casa do Pai, provavelmente o Celso vai seguir com esse contexto. Dentro dessa imensidão, dentro desse universo, quantos lugares habitados, quantas possibilidades, quantos convites para a evolução. Por isso que antes nós falamos, né, que espiritualmente falando, nós imaginamos o impacto da chegada do ser, né, do irmão Jesus, da necessidade da vinda dele fisicamente na crosta, o ambiente espiritual, as energias, e por mais que ele está permanentemente dirigindo o orbe, mas como sabemos, com muitos espíritos fazendo também o interface entre Jesus e o plano material, entre Jesus e as nações, entre Jesus e a importância de cada lugar dentro do planeta no processo de desenvolvimento da humanidade, porque sim, o Livro dos Espíritos deixa muito claro que cada ambiente do orbe, que cada país do orbe, que cada região do orbe tem a sua importância, tem o seu objetivo, que aquele planejamento para aquele ambiente, dentro do contexto geral, tem um objetivo, e que também se transforma de acordo com o que consegue evoluir. Mas a gente fica pensando o impacto nos umbrais, né? O
quão forte é a energia da chegada de Jesus. Assistindo o filme, a gente fica imaginando Maria, aquele útero, que nem todas as informações ela teve para a chegada desse ser, mas que confiou, que concordou com a meta. Mas o quão grande, o quão importante foi isso, né? Os líderes espirituais que habitavam e que provavelmente habitam ainda o orbe, que energia com essa aproximação deste ser, com essa chegada deste ser, que impacto que teve. E aí em seguida tem um convite para a gente pensar, fala de todo o desenvolvimento de Jesus, mas tem um convite para a gente pensar qual é a diferença entre nós e Jesus. Que diferença tem entre nós e Jesus? Pronto, agora o Paulo vai querer me comparar com Jesus. Na verdade, é preciso a comparação. Todos nós, em todos os ambientes que nós estamos, nós precisamos nos comparar com alguém, principalmente quando isso é favorável para que nós, como seres, consigamos evoluir. Obviamente que Jesus, dentro do seu processo de desenvolvimento espiritual, está infinitamente à nossa frente. Porque, como já falamos antes, Jesus está num nível já que não necessita mais do aparelho físico. Ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Por isso a necessidade da comparação. Onde eu quero estar? Porque se eu não tiver metas e objetivos e não ter alguém como exemplo, para ter a clareza de onde eu quero chegar, talvez eu não tenha dados suficientes para enfrentar as pequenas dificuldades que nós enfrentamos. E por mais que essas pequenas dificuldades às vezes para nós são grandes, porque com o aparelho físico nós não temos toda a visão de quais são os motivos dessas dificuldades que a gente enfrenta, mas a teremos quando sem o corpo físico, quando conseguimos espiritualmente ter uma visão bastante mais ampliada sobre o que realmente é esperado de nós, sobre o que realmente nós precisamos enfrentar, e muitas das vezes esse precisar foi escolhido por nós mesmos. Acreditemos nisso. Muitas vezes as nossas angústias, as nossas dificuldades se dá através de um planejamento em que nós participamos das decisões. Só que com o corpo físico a gente não consegue ter o macro. Com o corpo físico a gente não consegue perceber alguns porquês. Porque a felicidade para nós ainda é a realização material. Porque a felicidade para nós com o corpo físico ainda é aquela sensação de realização, mas sempre das coisas materiais. Feliz daquele que já consegue fazer o equilíbrio. Parabéns para aquele que já consegue sentir a realização das coisas materiais, mas também se empenhar na caridade, no amor ao próximo, no estender a mão e se realizar através dessas decisões. É porque esse espírito já está conseguindo equilibrar, esse espírito já está conseguindo perceber o que realmente veio fazer aqui. E isso eu não tenho dúvida que vai ser fundamental no processo daquele irmão, no processo daquele ser. Porque consegue já não destinar todos os seus esforços, não consegue já não concentrar toda a sua dedicação a só determinadas etapas, mas consegue fazer o equilíbrio, isso é muito importante. Já está fazendo escolhas certas, já está fazendo o seu processo de evolução moral, que a gente costuma dizer. Nós por vezes esperamos um grande projeto, esperamos nos transformar, agora quando eu me aposentar, agora quando eu mudar para tal lugar, agora quando eu... Nós sempre
sempre não, mas muitas das vezes, ou eu sempre faço então, o planejamento muito macro. Mas agora, quando acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Esse momento que a gente tanto planeja pode não chegar nesta existência, pelo menos. Porque a verdadeira mudança moral e espiritual estão nas pequenas conquistas. Nós melhoramos e nos aperfeiçoamos e evoluímos, não são nas grandes construções, um dia quem sabe. Mas como nós ainda muito pequenos que somos, com tantas dificuldades de compreender ainda o que é preciso, a nossa mudança ainda está nas pequenas coisas. Eu era desse jeito e agora já não estou fazendo mais isso. Verdade que fazia. Eu já não faço mais tal coisa, mudei. Eu tinha determinados hábitos, não faço mais. Porque às vezes a gente nem acredita muito, né? Eu fazia mesmo isso, fazia. Pois é, então vê quanto que a gente consegue melhorar através das pequenas decisões. Às vezes é conseguir diminuir as dificuldades que a gente tem com um colega de trabalho, que a gente olha para aquele ser e não consegue simpatizar. Mas o que ele fez? Não fez nada, mas eu não sei, não consigo, não dá liga. Já está do teu lado, porque é um ser que vocês precisam se ajudar, precisam se resolver. Até que um dia tu chega de manhã, você quer saber de uma coisa? Eu vou dar um bom dia melhor para essa criatura, para ver. E aí começa. E um dia ambos conversando diziam assim, tu vê, a gente nem conversava. Ao contrário também é verdade, às vezes a gente se dá tão bem com um colega de trabalho, tão melhor por vezes do que o próprio familiar, que às vezes também está ali na mesa do lado, porque é um espírito amigo, um espírito da mesma família espiritual, que estão em missões diferentes, estão atuando em momentos diferentes, mas que pela grandiosidade do planejamento geral de Deus e de Jesus, compartilha do mesmo ambiente. E aí nós poderíamos a noite inteira falar sobre como é montado todos estes cenários para que a gente consiga se resolver e mesmo que aos poucos que a gente consiga se melhorar. Porque mesmo nesse processo lento, né? Eu costumo dizer, quando a gente se compara com Jesus, pensa assim, Jesus está em São Paulo e nós estamos em Porto Alegre. Cada reencarnação a gente pega uma régua de 30 centímetros e avança 30 centímetros. Em algum momento nós chegamos em São Paulo. Só que, claro, Jesus não vai estar lá esperando nós, né? Ele também está no processo dele de desenvolvimento. E aí, quando nós chegarmos lá, nós seguimos de novo. 30, mais 30. Tem como eu andar mais do que 30? Tem. Consigo dar uma acelerada nesse processo? Consigo andar 50 na próxima encarnação? Consegue. E mais do que 50 consegue também. Mas o que precisa? Transformação. Precisa quando eu perceber que tem alguma coisa me incomodando, me convidando para tomar determinada decisão ou alterar determinadas decisões, eu fazer. Porque aquilo que está me provocando, o que é? São intuições daquele espírito que trabalham conosco na nossa rotina permanente, que vieram trabalhar conosco nessa encarnação e que em momento algum eles saem de perto da gente. Só que como por vezes a gente não vibra tão favoravelmente, não conseguimos receber aquelas intuições. Daí a necessidade de uma reunião durante a noite entre espíritos para que nós consigamos relembrar os compromissos, para que nós consigamos perceber novamente tudo que nós estabelecemos como necessidade do nosso processo de desenvolvimento espiritual. Aí nós acordamos de manhã assim, hoje eu acho que eu vou ligar para o fulano, mano. Hoje eu acho que eu vou visitar não sei quem, hoje eu vou dar bom dia para aquela colega, hoje, o que é isso?
Teve lá uma reuniãozinha durante o sono para que os espíritos conversem, relembrem do planejamento original e através dessa leitura e dessas intuições comecem a tomar decisões mais favoráveis ao processo de desenvolvimento. E aí te dá aquela sensação de realização. Não acontece coisas que a gente fica tão feliz assim, tão contente, justamente quando a gente atingiu o objetivo da intuição. Quando aquilo nos alegra, nos deixa contente, nós percebemos a intuição e agimos de acordo como deveria. Dá aquela sensação de realização. E a sensação de realização é o convite para que a gente consiga repetir mais vezes aquela ação. Essa percepção de realização nada mais é do que isso. Que a gente sinta, acho que fiz a decisão correta. E repita. Cada vez evoluindo mais. Porque conforme a gente avança, conforme a gente consegue evoluir, uma carga maior de trabalho nos é trazida também. Tá, mas então, quanto mais eu faço, mais... esse é o processo. Não quer andar mais do que 30 centímetros rumo a Jesus? Então pega mais trabalho, e mais, e mais, e mais, e realiza mais. Aí tu anda 50, anda 1 metro, anda 2 metros, em direção a Jesus. Porque o processo é do desenvolvimento. A gente consegue lá na questão 166 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos orientadores que auxiliaram nas obras, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como que pode? E os bons espíritos respondem a Allan Kardec: sofrendo a prova de uma nova encarnação. Então a forma de nós evoluirmos, de nós nos desenvolvermos, é nós trabalhando, é nós resgatando, somos nós nos provocando a ser diferente. Não é assim na escola? A gente inicia, se esforça, passa o inverno, passa o verão, estuda e vai para a próxima série. Lá em determinada série a gente resolve não se esforçar, resolve não estudar, e aí não vai bem. O que faz? Volta lá e repete aquela série de novo. Ah, mas estava na sexta, vai para a quinta? Não, não vai para a quinta. Faz a sexta de novo. Por quê? Não teve o esforço, não teve a dedicação, não conseguiu construir o entendimento. Faz de novo. Assim somos nós, espíritos. Por isso a importância de toda vez que se enxerga a possibilidade de acelerar e de desenvolver, fazer. Porque essa oportunidade é mágica, é importante. Por isso as decisões são tão importantes. A nossa hora voa. Então, meus irmãos, nós precisamos tirar a nossa catarata, né? Agora há pouco lá embaixo nós falamos da importância de termos ouvidos que ouvem. Ouvidos todos temos. Será que eles ouvem? Será que depois que eles ouvem, eles conseguem fazer um processo que nos convida a questionar nossas decisões, nossas atitudes, nosso comportamento? E depois desse questionamento, nós construirmos em nós um novo processo para ter decisões melhores, para ter comportamento diferente, que seja mais favorável às nossas necessidades, e principalmente o quão é importante o nosso positivismo, o nosso otimismo para enfrentar as dificuldades. É claro que a teoria é sempre mais simples que a prática, mas o mesmo problema, quando nós estamos mais receptivos e mais abertos para enfrentar, ele se diminui. Quando nós não estamos com esse comportamento mais positivo, mais construtivo, aquele mesmo problema que dias atrás a gente resolveu com facilidade fica grande. Nós nos sentimos incapazes
de enfrentá-lo, mas o problema é o mesmo. É o comportamento em nós que ele é trabalhado. Tudo na vida são vibrações. Nós abrimos portinhas permanentemente na nossa rotina, no nosso cotidiano. E todas as vezes que a gente consegue abrir a portinha para aquele Espírito que trabalha junto conosco, nos intuir, nos auxiliar, normalmente a gente tem resultados um pouco mais favoráveis. A questão toda é que a competição no mundo, por vezes, nos permite abrir algumas outras portinhas, e aí talvez isso nos contamine e não nos permita avançar com esse otimismo que tanto necessitamos para enfrentar as dificuldades que nós temos nesse plano material. Que a paz de Deus e de Jesus conforte o coração de todos, que tenhamos um final de semana de muita paz e muita luz, e um novo ano talvez com menos planejamento, né? Porque em 2019 nós planejamos muito e não executamos, mas com muita paz e muita luz a todos. Fiquem com Deus.